E aí, beleza? Hoje a gente vai ler Gênesis 50. A gente está estudando a Bíblia toda juntos, todo dia um capítulo. Se esse é seu primeiro vídeo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Na descrição do vídeo tem o link da playlist com todos os capítulos que a gente já leu. A gente está lendo Gênesis 50 hoje. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai, e os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento. E os egípcios ficaram de luto 70 dias. Então, como a gente viu no capítulo anterior, Jacó morreu, e aí José se lançou sobre o rosto dele, chorou sobre ele, o beijou, ordenou aos servos dele, que eram médicos. José tinha servos médicos que embalsamassem o corpo dele. E foram 40 dias embalsamando o corpo. E os egípcios ficaram de luto por Jacó, por Israel, por 70 dias. Olha só. O que José fez no Egito foi tão grande, basicamente ele salvou o mundo da fome, que quando o pai dele morreu, os egípcios ficaram de luto, ficaram sentidos por isso, e ficaram de luto por 70 dias. Versículo 4. Passados os dias de luto, os 70, José falou à casa de Faraó: se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que estou morrendo. Sepulte-me no túmulo que abri para mim na terra de Canaã. Agora quero ir sepultar meu pai, depois voltarei. Faraó respondeu: vá e sepulte o seu pai como ele fez você jurar. José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, bem como toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Deixaram na terra de Gósen somente as crianças, os rebanhos e o gado. E foram também com ele tanto carruagens como cavaleiros, e o cortejo foi muito grande. Então olha só. José pediu permissão para ele, sozinho, e sepultar o pai na terra de Canaã, porque o pai o tinha feito jurar. E aí Faraó falou: vá, pode ir sepultar seu pai como ele fez você jurar. Só que não foi só José. Foram todos os oficiais de Faraó foram. Os principais da casa de Faraó foram. Toda a casa de José e tal. E deixaram lá em Gósen só as crianças, os rebanhos e o gado. Eles foram lá sepultar Jacó. Fizeram um cortejo. O texto diz que o cortejo foi muito grande. É como se fosse o Silvio Santos tivesse morrido. A rainha Elizabeth, basicamente Jacó, o pai de José, morreu. Versículo 10. Quando eles chegaram à Eira de Atade, que fica do outro lado do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Quando os moradores da terra, os cananeus, viram o luto na Eira de Atade, disseram: como é grande este pranto dos egípcios! E por isso aquele lugar foi chamado de Abel Misraim. Como a gente viu lá, Misraim é o nome hebraico que foi traduzido por Egito, que é o Egito mesmo. Misraim é o nome, se eu não me engano, se você quiser voltar, no capítulo 10 isso, a Tábua das Nações. Misraim é filho de Cuxi, que é filho de Cã, se eu não me engano. Tá? Ele é neto de Cã. Cuxi é a Etiópia, Misraim é o Egito. E aí chamaram aquele lugar de Abel Misraim, que significa o lamento dos egípcios. Fica do outro lado do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram como ele lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que, juntamente com o campo, Abraão havia comprado de Efron, o heteu, para ser lugar de sepultura. Esse lugar fica em frente a Manre. Depois disso, José voltou para o Egito. Ele, os seus irmãos e todos os que o haviam acompanhado para sepultar o seu pai.
Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus do seu pai. Mentira, né? Jacó não falou nada disso. Eles ficaram com medo de Jacó querer se vingar deles, agora que o pai deles tinha falecido. Eles inventam isso, mas não foi nada disso. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos. Prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. O cumprimento dos sonhos de José. Cumprimento daqueles 2 sonhos de José. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração. Então ele viu os netos de Efraim, ou seja, os bisnetos dele. Também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Efraim e Manassés foram adotados como filho de Jacó. Não são mais filhos de José, são filhos de Jacó. E aí os filhos que eles tiveram foram, no caso, os netos de Manassés, porque Jacó tinha falado assim: ó, os filhos que você tiver depois deles vão ser seus. Só que parece, pelo menos a Bíblia não fala, de outros filhos que José teve. Então ele pegou os netos de Manassés, os filhos de Maqui, filho de Manassés, e os adotou como filhos dele. Isso que diz assim: os quais José tomou sobre os seus joelhos. Tomou sobre os seus joelhos é um termo judaico para adotar os filhos. Tá? Versículo 24. José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram seu corpo e o puseram num caixão no Egito. E assim termina o livro das Gênesis, das origens, das genealogias. Aqui a gente viu as origens, as genealogias do céu e da terra, da humanidade pós-dilúvio e da nação de Israel, ok? Só lembrando, José é um tipo de Cristo, é o maior dos tipos de Cristo, tá? Se você não sabe o que é isso, na Bíblia existem muitas tipologias, como se fossem alegorias, parábolas, como se fossem metáforas. E existiam pessoas que eram exemplos que profetizavam aquilo que viria. José é o maior exemplo de Cristo que existiu, tá? O maior exemplo de pessoa que prefigurou Cristo. Ele foi enviado pelo Pai para ver o trabalho dos seus irmãos, assim como Cristo veio a Israel para ver o trabalho dos israelitas. Os israelitas o mataram, assim como venderam José para o Egito. E ele foi preso porque lá ele trabalhou na casa de Potifar. E a mulher de Potifar, que representa o sistema religioso dos dias de Jesus, que eram os fariseus e os saduceus, tentaram corromper Jesus. Assim como ela quis seduzir José, o sistema religioso quis seduzir Jesus para se prostituir com eles. E aí ele foi preso, acusado falsamente, assim como Jesus.
Na cela, José encontrou dois rapazes, dois homens, entre eles um que em 3 dias seria enforcado, que representa Judas, e ele recebeu o domínio de toda a terra. Depois que ele foi solto, depois que Jesus ressuscitou, ele recebeu todo o poder, como ele fala, todo o poder o Pai me deu na terra como no céu. Mas depois disso, Jesus ele enviou o Espírito Santo para nos levar à terra prometida. Então, José e toda a casa de seu pai estavam lá no Egito. Eles falaram, eu vou morrer, mas Deus visitará vocês e os levará à terra de Canaã, a terra que ele prometeu a Abraão, Isaque e a Jacó. Então Jesus, ele morre como José morreu, mas ele é maior que José, ele ressuscita e ele fala que Deus iria visitar, prometendo o Espírito Santo. Da mesma forma que Deus visitou Israel por meio de Moisés, que tirou o povo do Egito e o guiou pelo deserto para levar para a terra prometida, assim também Jesus, depois que morreu, ressuscitou e subiu ao céu, ele enviou o Espírito Santo para nos tirar do mundo, nos conduzir por toda a nossa vida, que a nossa vida terrena é um deserto, é esse deserto, e nos levar à terra prometida, ao descanso de Deus que a gente vai ver em Hebreus. É isso. Curtam esse vídeo, comentem o que vocês acharam. Comentem o que vocês acharam sobre o livro de Gênesis. Compartilha com as pessoas para abençoá-las com a palavra de Deus. E até a próxima, começando o Êxodo.